Amém? Bem, vamos para algumas aplicações aqui. A gente já teve algumas lições preciosas do texto, amém, irmãos? Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode guardar mais ainda. Esse texto ele nos mostra como deve ser a nossa reação diante de algumas circunstâncias que possam nos acometer, diante de algumas adversidades, digamos assim. Primeiro, o que nós aprendemos aqui? Quando Deus lhe usar para realizar algo bom e, como consequência, acontecer alguma coisa ruim, mantenha os olhos na coisa boa que você fez. Os discípulos foram presos, e como eu falei aqui no início, mas Deus permitiu que 5.000 pessoas pudessem se converter naquela ocasião. Meus irmãos, nesse mundo, sempre que nós fizermos a vontade de Deus, é possível que algo ruim aconteça. Mas sempre algo abençoador vem junto. Qual a lição que nos fica? Não deixemos de fazer o bem, disse o apóstolo Paulo em uma de suas cartas, né? Não deixemos de fazer o certo. Ainda que pareça absurdo, eu lembro quando eu estava desempregado, a minha esposa grávida, e aí me surgiu uma opção de emprego, da qual eu, como crente, não tinha como aceitar, mas como pai de família, tinha que aceitar, eu tinha que fazer uma decisão. E a decisão foi, não vou aceitar, porque eu acho que ofende o Senhor. O mundo caiu em cima de mim. Familiares, amigos, me chamando de irresponsável, com a mulher grávida, como é que você faz isso, tal. Bom, o tempo passou, e aquilo que eu olho hoje, disse, meu Deus, se eu tivesse entrado naquilo, eu não teria nunca uma consciência limpa diante do meu Senhor. Era um preço muito alto, não é? Não pague esse preço. Segundo, quando você for pressionado a dar testemunho da sua fé, diante de pessoas intimidadoras, como foi o caso dos discípulos, né? Apenas creia na promessa de Jesus. Lembra da promessa de Jesus? Quando vocês estiverem diante de reis e de autoridades, o Espírito Santo há de lembrá-los do que vocês devem falar. Não temam estar diante de pessoas intimidadoras que pressionem a fé de vocês. Creiam apenas que aquilo que vocês aprenderam é o suficiente para expressar a essas pessoas a sua fé. Terceiro, quando você se sentir intimidado a não falar de Jesus, como os discípulos foram, né? Quando você se sentir intimidado a não falar de Jesus ou perseguido diante de um ambiente familiar ou de trabalho, volte-se a Deus em oração, como eles fizeram. Peça a Deus, Senhor, encha-me do Teu Espírito. Me dê a ousadia e a coragem de falar quando for necessário falar. Me dê oportunidades de falar, para que eu não seja contido daquilo que eu tenho visto e ouvido. E como os discípulos fizeram, quando você necessitar de apoio diante de perseguições e sofrimentos, tem um lugar para você estar. Esse lugar é a igreja. Esteja com seus irmãos, compartilhe com seus irmãos suas angústias, seus sofrimentos, ore junto com esses irmãos. Na quarta-feira nós temos duplas de oração, trios de oração, às vezes oramos sozinhos, mas estamos sempre orando uns pelos outros, conhecendo uns aos outros. É necessário estarmos intercedendo uns pelos outros. O Senhor quis que fosse assim. A igreja é um refúgio, é um amparo, é um socorro, que o Senhor se manifesta no meio da comunidade de fé, no meio dos seus filhos. Amém? Que Deus em Cristo, então, nos abençoe, que sua palavra permaneça em nós, que você possa ler novamente em casa o texto e guardar tudo que nós falamos hoje aqui. Vamos colocar de pé, meus irmãos.